Vamos então, nono ano, para a nossa quarta aula da unidade 9. Na aula passada nós vimos sobre já as ditaduras na América Latina, começamos com o exemplo da ditadura argentina. Na aula de hoje nós veremos o exemplo da ditadura chilena, que foi uma das mais graves também, e depois passando rapidamente por Uruguai, Bolívia e Paraguai. Certo? Então vamos lá para as ditaduras dos nossos vizinhos aqui na América Latina. Bem, começando com a ditadura no Chile. No Chile, quem governava o Chile era o Salvador Allende. Ele foi eleito presidente em 1970, Salvador Allende, e ele tinha um projeto socialista. Então, quando ele foi eleito em 1970, a população o escolheu justamente por conta dos seus projetos. Então, ele tinha um projeto socialista e isso era aberto para a população. As pessoas sabiam das suas inclinações, da ideologia que ele seguia. E como eleito, como presidente, ele vai tomar algumas medidas, como por exemplo, o aumento dos salários, a aceleração da reforma agrária, a nacionalização de setores de base, como por exemplo a mineração, mas todas essas medidas são características da esquerda, são medidas características da esquerda, é uma postura esquerdista. E isso gerou antipatia principalmente dos Estados Unidos. E aí tem toda uma discussão, o que os Estados Unidos têm a ver com isso, mas lembre-se, estamos na Guerra Fria, portanto os Estados Unidos não tinham nenhum pudor em interferir nos países que tinham inclinações diferentes da sua. Então os Estados Unidos vai apoiar a direita chilena para fazer uma forte oposição ao Salvador Allende. Para piorar a situação dele, ele também perdeu o apoio dos grupos de esquerda dentro do Chile, porque esses grupos eram mais radicais do que ele e achavam que as medidas tomadas por ele eram muito brandas. Então ele tentou colocar no meio termo, mas os grupos que o apoiavam achou que ele estava tomando medidas muito brandas e também perdeu o apoio de parte da esquerda e sofria então grande pressão de alguns grupos da esquerda que achavam que ele era muito brando e da direita, evidentemente, porque eram contra as medidas que ele tomava. E aí em 73, o palácio do governo vai ser atacado, vai ser bombardeado pelo exército chileno e o Salvador Allende morre nesse ataque. Ou seja, os militares do Chile efetuaram um ataque sobre o palácio do governo, sobre a sede do governo, de forma que conseguiram matar o presidente. E de forma que eles dão início, então, a um governo militar de direita, liderado, então, pelo general Augusto Pinochet. O governo do Pinochet vai ser marcado pela perseguição aos inimigos políticos, então toda a esquerda passa a ser perseguida, a suspensão dos direitos civis, tendo aí um saldo de aproximadamente 40 mil vítimas, que foram sequestrados, torturados, presos e assassinados. Então superou, inclusive, em números a ditadura argentina. Economicamente, ele era alinhado com os Estados Unidos, evidentemente, afinal de contas, foi o governo americano que o apoiou na sua tomada de poder, no seu golpe, e o governo do Pinochet vai se estender até 1988, quando ocorrem mudanças significativas no cenário nacional com o fim da Guerra Fria. Isso nós vamos ver mais adiante. O Pinochet, então, resolve fazer um plebiscito, ou seja, consultar a população se ele deveria ou não continuar no poder, e ele foi repudiado pelos chilenos, os chilenos já não o queriam mais no poder. Então ele deixa o poder e vai ser processado por crimes contra os direitos civis. Ele vai ser acusado, além dos crimes contra os direitos civis, vai ser também acusado de enriquecimento ilícito, e para se livrar dos julgamentos ele vai alegar problema de saúde, uma vez que ele já era de idade avançada, e conseguiu evitar sua prisão até a sua morte em 2006. Mas vejam que ele foi acusado, ele, enfim, passou por a população chilena repudiou os seus atos, diferente do que vai acontecer no Brasil no futuro, que nós vamos ver futuramente. Com relação ao Uruguai, o Uruguai passou por uma crise econômica grave, desde a década de 50 passava por uma crise muito grave, e fez com que surgiu dentro do país, o Uruguai é um país pequeno, vários grupos de esquerda, que formavam uma oposição ao governo, portanto o governo era de direita. Um dos grupos de destaque da esquerda era um grupo chamado Tupamaro, que era um grupo de guerrilha urbana que realizava assaltos a bancos para distribuir dinheiro aos mais pobres. O presidente era o Juan Maria Bordaberry, que, alegando combater o socialismo,
ele deu um golpe de Estado em 73. Então, uma espécie de autogolpe. Ele dá um golpe de Estado em 73, fecha o Congresso e fecha o Senado. Tá certo? Então, aquele golpe clássico. E aí o presidente vai então impor algumas restrições à população, como toda ditadura. E até 85, o Uruguai então vai ter mais 2 presidentes militares. Até que em 85 então se encerra o governo militar por conta de uma série de problemas, e o contexto internacional também ajudou com que o regime militar se enfraquecesse e acabasse. A Bolívia, agora o caso da Bolívia, teve uma ditadura de 64 a 82, com vários governantes. O Hugo Banzer, em 73, vai retirar os direitos civis, então vamos pegar aqui alguns momentos mais importantes. Perseguiu os movimentos trabalhistas, que eram movimentos ligados mais à esquerda, e baniu os partidos de oposição. Então, aquele também modelo clássico de ditadura, acabar com a oposição. A Bolívia vai passar por um certo desenvolvimento econômico na década de 70, mas nos anos 80 ela mergulha em crise, que vai culminar então também no enfraquecimento da ditadura. Já o Paraguai passou por um dos regimes militares mais longos da América Latina. Desde 54 a 89, veja que muitas décadas, o Paraguai teve apenas um presidente, que era o general Alfredo Stroessner. Um presidente apenas, por 7 mandatos consecutivos. E também marcado por uma ampla rede de agentes secretos de repressão aos inimigos. Então ele conseguiu ficar 7 mandatos consecutivos, perseguindo a oposição, também, assim como aconteceu nos outros países, com prisões arbitrárias, assassinatos, torturas e assim por diante. Então, se você silencia a oposição, é claro que há uma possibilidade maior de se perpetuar no poder. Então aqui nós vimos mais alguns exemplos das ditaduras na América Latina. Na próxima aula nós vamos ver ainda outros movimentos, como a Revolução Cubana, que também vai causar um impacto muito grande na América Latina, inclusive causando marcas profundas aí no período da Guerra Fria.